Olha só, o ex-presidente, ele apresentou uma forte crise de soluços antes dessa transferência, tá? De acordo com jornalistas que apuraram isso lá nas primeiras horas, né, desde que tudo aconteceu, ele chegou a pedir para chamar um médico. A gente sabe que tem até um botão lá, tinha, né, que agora ele não está lá mais, mas tinha um botão para que ele pudesse apertar quando precisasse de ajuda. Então, essa transferência ocorreu ainda sob a crise de soluços. E sobre esse assunto, a gente está aqui com o nosso analista político de todas as sextas-feiras, Pedro Neto. Chega mais. Boa tarde, Pedro. Seja bem-vindo aqui ao Direto ao Fato. Quero te ouvir sobre isso, porque ao chegar na Papudinha ontem à noite, o ex-presidente passou por aqueles procedimentos protocolares, um exame de corpo de delito, e aí retornou para a prisão. E durante a madrugada desta sexta-feira, a informação é que a crise de soluços ainda não havia melhorado. Quero te ouvir sobre isso, porque, de fato, o que os familiares estavam ali cobrando nesses últimos dias é justamente que o ex-presidente tenha uma pessoa que fique com ele aí 24 horas por dia. Isso faz toda a diferença, né? Então, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, minha querida Berenice. Já saúdo também nossa maravilhosa, espetacular audiência. Muito boa tarde aos exatistas. E exatamente como você trouxe, a Michelle Bolsonaro, sabemos que ela já vinha articulando para que o presidente Bolsonaro tivesse direito à prisão domiciliar. Lembrando que prisão domiciliar nada mais é do que a própria jurisprudência estipulada pela própria corte para casos extremos, aonde o detento, dói o coração chamar Bolsonaro de detento, infelizmente. É um detento que nunca cometeu crime algum, até porque se tivesse de fato realizado qualquer conduta criminosa, ele não estaria preso, porque todos os ladrões, é só lembrarmos, por exemplo, do caso da Lava Jato, nenhum bandido da época da Lava Jato encontra-se preso atualmente, nenhum. Sérgio Cabral, por exemplo, o maior bandido da história do meu estado, do Rio de Janeiro, está solto, dando dicas de filme na sua cobertura, na zona sul do Rio de Janeiro, filmes esses que ele nunca assistiu, tá? Dicas de livro que inclusive ele nunca leu, ou seja, pode gozar de tudo o que ele roubou sem ter nenhum contraponto, nenhuma conduta do judiciário para com a sua liberdade. Ou seja, Jair Messias Bolsonaro, nesse caso, fica evidenciado que a Michelle Bolsonaro trabalhou muito para que ele tivesse acesso à prisão domiciliar, que já foi concedida, por exemplo, para o mandante do assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e também para André do Rep, líder de facção criminosa. E aí, em outra corte, por exemplo, já foi concedido esse benefício para a primeira-dama do tráfico, líder também da maior organização criminosa do nosso país. A justificativa no tocante a ela não foi por questões de saúde, mas sim pelo fato de que, caso ela estivesse presa em regime fechado, não haveria ninguém para cuidar dos seus filhos. Uma coisa absolutamente ridícula, que eu discordo, mas que, infelizmente, há jurisprudência nesse sentido. Ou seja, o que Bolsonaro pede é nada mais do que já previsto na Constituição e também no nosso próprio sistema de justiça penal. Michelle Bolsonaro, só para concluir, ela já vem articulando esse benefício para o seu marido, inclusive pedindo também outras questões, como, por exemplo, acesso a médico, como a Berenice trouxe, né, durante todas as horas do dia, até porque o seu caso é extremamente grave. Bolsonaro, eu sempre faço uma correlação dele com Alexei Navalny na Rússia, que foi também um preso político que foi assassinado pela ditadura russa. Só que Alexei Navalny era mais jovem que Bolsonaro, não tinha nenhuma patologia crônica, não tinha nenhum problema grave de saúde e infartou na prisão. Ou seja, Bolsonaro é um caso ainda mais extremo. Tem 70 anos de idade, realizou 15 cirurgias ao longo dos últimos anos de bloqueio de nervo, toma diversos remédios, inclusive, que o fazem em alguns momentos do dia até mesmo sofrer de delírios, né? Porque ele toma diversos ansiolíticos, fazendo aí combos com outras medicações, até na suplementação pela própria idade, pela própria crise crônica. É só repararmos que Bolsonaro, de 2018, vamos colocar a data, na verdade, de 1º de janeiro de 2019, porque é mais fácil de localizar fotos no YouTube, porque foi o dia da posse dele como presidente da República. A perda de musculatura que Bolsonaro teve de lá para cá, ou seja, tudo oriundo de diversas comorbidades que foram cometidas contra a sua pessoa.
ele precisa urgentemente desse benefício para prisão domiciliar e humanitária. Não há motivo algum para não conceder esse benefício. Só que não podemos, ao analisar isso, ignorar quem é o relator desse inquérito, que é o ministro Alexandre de Moraes. Acredito que Berenice deve ter visto, assim como muitos do que nos assistem, o ministro, no dia de ontem, ao dar uma palestra na USP, Universidade de São Paulo, para formandos no curso de Direito, ou seja, todos ali que aplaudiam a conduta inconstitucional do ministro, estavam em vias de pegar o seu diploma e poder, em breve, a partir da aprovação na prova da Ordem de Advogados do Brasil, exercer o curso que estão se formando. Ou seja, são os futuros advogados da nossa nação, aqueles que aplaudiram todo o sadismo do ministro Alexandre de Moraes para com essa conduta, são os futuros ministros do Supremo. A maioria dos ministros da Suprema Corte são formados na Universidade de São Paulo. Ali são os futuros procuradores. O futuro PGR do Brasil pode sair daquela própria formatura. Isso diz muito sobre Alexandre de Moraes e diz muito sobre Jair Bolsonaro. O pior não é ele ferir a Constituição ao debochar, ao se vangloriar de ter efetuado uma prisão, ter transferido um preso, mantido um preso em regime fechado. Não é só sobre isso. Ele fere a Constituição ao fazê-lo. Ele fere também a lei orgânica da magistratura. Isso por si só, Berenice, já seria o suficiente para trazer uma parcialidade, configurar uma parcialidade para esse ministro e trazer nulidade para esse processo. Isso, claro, se o Brasil fosse um país sério. Não é o caso. O Alexandre de Moraes vem ditando as regras do Brasil nos últimos anos e nada acontece para com ele. Mas a pior parte é isso, é entendermos todo esse sadismo do ministro e vermos que, na verdade, não se trata de justiça. Se trata de mera perseguição política. E se tratando de mera perseguição política, fica muito claro porque todos esses criminosos que eu trouxe aqui tiveram, por exemplo, acesso e direito à prisão domiciliar e Bolsonaro não teve. O próprio Daniel Vorcaro teve o benefício da prisão domiciliar concedida. Na verdade, o Daniel Vorcaro não foi prisão domiciliar concedida, né? Ele teve o seu direito a habeas corpus concedido. Mas, traçando um paralelo, é basicamente a mesma linha de raciocínio. Ele está preso, recluso, em regime fechado, que é a sociedade falando, peraí, você não pode mais viver em sociedade. Você é uma ameaça para a sociedade. Você envia esse criminoso para o regime fechado. Daniel Vorcaro foi preso numa clara tentativa de fuga e teve direito ao habeas corpus. Sendo que um dos requisitos para que isso seja deferido é que a pessoa não fuja. Ou seja, Bolsonaro não tem a menor possibilidade de tentar fugir. Inclusive, ele não tem condições físicas para fazê-lo. Daniel Vorcaro, sim, e teve o direito a essa progressão. O próprio André do Rep também teve direito à progressão de regime, aí sim, no caso do André do Rep, uma progressão de regime concedida pelo Supremo Tribunal Federal. No mesmo dia ele fugiu com a tornozeleira eletrônica, que possui uma geolocalização. O Supremo já conseguiu constatar que no dia que ele teve direito a esse benefício, ele fugiu. O que o Bolsonaro precisa nesse momento, por uma questão humanitária, de dignidade para com a vida humana, é de ter esse direito concedido. Enalteço a postura da Michelle Bolsonaro, que foi atacada, a meu ver, até de forma 100% equivocada. Ela tem sido uma guerreira nessa luta em defesa do seu marido. E aí ela vem sendo atacada politicamente, talvez porque alguns players da política de direita entendem que ela deveria fazer uma defesa mais firme e mais clara ao pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Mas, sinceramente, será que ela tem cabeça para isso nesse momento? Será que a Michelle tem cabeça para embarcar numa candidatura presidencial nesse momento, em apoiar de forma velada algum candidato? É óbvio que o Flávio Bolsonaro é um candidato da direita, e eu realmente tenho percebido que a maioria dos ativistas, dos políticos de direita abraçaram essa candidatura. O único desafio agora dos partidos grandes para a viabilidade da candidatura do Flávio se trata do PSD. O PP já embarcou na candidatura através do Ciro Nogueira. Os outros partidos também grandes de centro já embarcaram. O próprio Republicanos na figura do Tarcísio também. Ou seja,
falta apenas o PSD. E aí tem uma costura que envolve o estado de Minas Gerais. Ou seja, a candidatura do Flávio hoje, ela já está consolidada. A única coisa que faria o Flávio não ser candidato não seria mais a Michele Bolsonaro, não seria mais o Tarcísio Gomes de Freitas, seria o próprio Flávio. E o próprio Flávio diz dia sim, dia também, que a candidatura dele é inegociável. Ele é candidato. Ou seja, entendo que os ativistas de direita, as pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro, Flávio, não devam perder tempo com isso. A candidatura do Flávio já está consolidada. Isso é jogar pedra em avião. É algo que não faz o menor sentido. Em contrapartida, não vejo ninguém ligado ao Tarcísio de Freitas tentando, de fato, emplacar sua candidatura à presidência. Talvez o Kassab, mas isso nos bastidores, porque publicamente o Kassab diz que o candidato dele à presidência da República é o Ratinho Júnior, lançado direto pelo próprio PSD, que é um partido de primeira ordem no núcleo duro do Tarcísio Gomes de Freitas no governo do estado de São Paulo. Então, não faz sentido a direita, nesse momento, atacar a Michele, se tratando de alguns parlamentares, assim como também não faz sentido atacarem outros ativistas de direita. É momento de união, é momento de consolidação, é momento de fazermos o que a direita fez em 2018. E menos do que a direita fez em 2022. É um momento de união. Muito bem, Pedro. E olha, a gente vai seguir ainda trazendo aqui. O jornal hoje está quase que monotemático. Vamos falar muito ainda sobre essa transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para Papudinha. Inclusive, só para completar aquela informação inicial da transferência dele, das crises de soluço, parece que ele teve ali ele foi recebido de forma cordial e a médica plantonista esteve com ele durante toda a noite. A Michele também, ainda ontem na quinta-feira, levou ali uma janta, uma refeição para ele recebeu os advogados. Bom, e ainda tenho mais informações aqui, porque lá na Papudinha parece que não tem médico 24 horas, então eles estão organizando uma escala para poder atender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa é a primeira informação. Então eles passaram a organizar plantões médicos noturnos e no fim de semana para garantir esse atendimento contínuo ao ex-presidente. Pedro, sem mais delongas, o que você acha que fez com que o ministro Alexandre de Moraes cedesse, né, fizesse essa concessão? Você atribui isso à pressão desses últimos dias que a família, os advogados, os apoiadores fizeram, a própria queda do ex-presidente na semana passada? O que você acha que fez com que o ministro Alexandre de Moraes recuasse? Se é que dá para dizer que isso é um recuo, né? Porque, em tese, ele não perdeu nada com essa conduta. O que foi visto ontem pelos políticos de esquerda foi todos comemorando o fato de Bolsonaro ter sido enviado para a Papudinha. Assim como os políticos de direita, na sua maioria, comemoraram o fato de Bolsonaro também ser enviado para a Papudinha. Entendo que o ministro, nesse caso, por incrível que pareça, ele teve algum receio de que, se algo acontecesse contra a vida de Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, ele ficaria nas cordas e, dessa vez, extremamente pressionado. Lembrando que o ministro, já trouxemos aqui, ele está extremamente pressionado pelo mercado financeiro por conta de, supostamente, o que foi trazido pela Malu Gaspar, ele ter vestido a camisa de um banco, lembrando que, supostamente, segundo as matérias da Malu Gaspar, e ter feito lobby político por esse banco. Isso deixou todo o restante do sistema financeiro absolutamente raivoso para com a conduta do ministro, né, ele tomando lado, sendo que o Banco Master sendo liquidado, o Fundo Garantidor de Crédito, que é mantido pelos outros bancos da instituição financeira, absorveriam esse prejuízo. Haveria uma fuga de capital no Brasil frente a tudo que aconteceria, a atitude do TCU tentando legislar em prol do Banco Master, o próprio Supremo também tentando fazer o mesmo. Essas condutas geram uma insegurança jurídica com o Brasil que fere todo o nosso mercado de capital e faz com que empresas e que com investidores tirem seu capital e saiam do Brasil. Essa fuga de capital, obviamente, gerando esse risco, aumenta o risco Brasil, automaticamente aumenta a taxa de juros. Ou seja, é absolutamente deletério até para as próprias instituições financeiras. De um lado, tivemos a figura do ministro, e do outro,
as instituições financeiras contra o ministro e contra o Banco Master. O ministro ele já vem sendo pressionado por essas instituições financeiras por conta dessa conduta. O que ele não precisaria nesse momento era de mais pressão. Além de ter a pressão popular para com ele desde março de 2019, agora a pressão vindo das instituições financeiras, até porque o que foi elucidado junto a essas matérias da Malu Gaspar é que foram os donos dessas outras instituições financeiras que vazaram aquelas informações para a própria Malu Gaspar. Pelo menos foi essa a interpretação que tivemos. Ou seja, o ministro ficou muito receoso. Bolsonaro, além de ter tido graves crises de soluço, que até pioraram nas últimas horas, ele sofreu uma queda que gerou um traumatismo craniano para um senhor de 70 anos de idade, lembrando, isso aí a gente precisa repetir várias vezes, né? Que já realizou mais de 15 cirurgias e que também é acometido de diversas outras comorbidades. Então eu entendo que o Alexandre de Moraes foi movido, nesse caso, por um receio. Ele ficou extremamente receoso de algo acontecer com o Bolsonaro naquela circunstância no qual ele se encontrava. E agora, na papudinha, estranhamente, o Alexandre de Moraes conseguiu agradar gregos e troianos, porque diversos políticos de esquerda gravaram vídeos, por exemplo, comemorando o fato de Bolsonaro ter sido enviado para a Papuda. Mas se tratando agora de Bolsonaro, uma outra situação que é extremamente importante que seja elencada aqui. Pouquíssimos políticos de direita têm se manifestado indo diretamente para frente do presídio e demonstrar apoio a Bolsonaro. Eu realmente só vi o Caporeso fazê-lo. E todos esses políticos de direita devem seu mandato a Bolsonaro. Eu falei e vou repetir. A direita tem que aprender com a esquerda nesse sentido. Se fosse o senhor Luiz Inácio preso nesse momento, teríamos diversos políticos de esquerda, diversos movimentos de esquerda também, ali em frente à sede da Polícia Federal e depois em frente à Papuda. E falta isso para a direita. E é o que o Olavo chegou a falar certa vez, pouco antes de morrer. Jair Bolsonaro é a cereja do bolo sem ter o bolo embaixo. Porque o Brasil, infelizmente, não conseguiu formar nos últimos anos intelectuais de direita, não conseguiu formar uma base de movimento mesmo, estudantil de direita. Esses políticos de direita que foram alçados nesses cargos, a maioria deles não tem essa formação intelectual e identitária com a direita, e muito menos, isso aí não precisaria de nenhuma formação, nem de nível superior, espírito de lealdade e gratidão com o Bolsonaro. Então, a situação do presidente, entendo que ela é muito de saúde mesmo, física e fisiológica, mas também é muito psicológica. No momento em que, de fato, ele foi abandonado por aqueles que ele fez muito, muito mesmo. Por exemplo, a bancada de deputados da LERJ aqui do meu estado, no qual tem 13 deputados, né? Na verdade 12 mais um ou 14 menos um, todos eles foram eleitos na sombra de Bolsonaro. Todos, sem exceção. E você pode pesquisar aí no Instagram, você não verá nenhum deles se manifestando na data de ontem pelo que aconteceu com o presidente Bolsonaro, ou há 2 dias atrás, quando ele teve a sua queda, que foi acometida posteriormente de um traumatismo craniano. Então, uma situação absolutamente lamentável, triste, e que mostra que Bolsonaro, infelizmente, foi abandonado por aqueles que ele tudo fez